O dinheiro não se investe sozinho, não é ganho, tudo passa por gente. E se a gente não souber como funciona gente, não tem como. Não. A gente já estava há bastante tempo procurando para falar de finanças. Mas eu confesso que eu olhava, pesquisava e eu via assim, gente, parece aquela coisa de dieta. Uma dieta para todo mundo. Vou te prescrever isso. Então, não sei quantos por cento de proteína, então vou te dar só isso. Vou te dar essa dieta. Aí tem os legumes, tem as verduras, tem oleaginosas, tá. Aí a pessoa leva aquilo para casa e não faz. Exato. Aí você fala assim, gente, tem alguma coisa. Quando eu achei ali a tua fala, eu falei, agora mudou. Agora começa a ser uma coisa que para mim é coerente. Traz sentido, né? Faz sentido, e faz sentido para quem você quer. Tira esse peso do tipo assim, tá vendo? Você não consegue fazer. Você não consegue cumprir essa dietinha financeira, né? Porque tem muito mais envolvido. É gente que investe. O dinheiro não se investe sozinho, não é ganho, tudo passa por gente. E se a gente não souber como funciona gente, não tem como. Não. Então eu achei isso fantástico. E isso é muito interessante, né? Porque antes do investimento, existe essa gente... E é quando a gente fala de finanças, e aí é aquele tripé que eu estava comentando. O que é a alfabetização financeira? Por exemplo, o que é a alfabetização normal, né? É saber ler. Para que tu saiba ler, tu precisa entender. Então, tu precisa entender as letras, tu precisa entender como que a letra forma a palavra, tu precisa entender como a palavra forma a frase e o que se dá sentido. Sentido é isso. Quando a gente fala de finanças tradicionais, o que a pessoa diz? Tu precisa entender, conhecer. Né? Então, o que é uma taxa de juros, o que é um CDB, um LCI, um LCA, como é que tu vai investir, o que é uma ação, qual é a carteira de investimentos que tu vai fazer. É isso que tu tem que entender. Para isso, tu vai ter que controlar teu orçamento. Essa é a fórmula mágica. Isso, para todo mundo. Para todo mundo. Então, tu pega lá teu orçamento, tu divide. 50% vai ser para as tuas despesas essenciais, água, luz, internet, telefone, alimentação, casa, residência. 20% para as não essenciais, porque tu vai fazer algum lazer e tal, e 30% para te investir. Perfeito, Bia, tô te entregando a fórmula mágica, vá para a sua casa e agora a sua vida está resolvida. Volte em 6 meses só para ver os resultados. Para ver os resultados. É a fórmula do fracasso, no final das contas, sabe? Porque a pessoa, ela não vai conseguir fazer aquilo ali, ela vai se sentir extremamente frustrada. Essa frustração baixa a perspectiva de autoeficácia. Então, ela realmente começa a acreditar que ela não vai dar conta, que aquilo não é para ela, que ela não vai resolver o problema. Então, diminui muito a percepção da autoeficácia. Quando diminui a autoeficácia, o que ela começa a fazer? Procrastinar. Então, assim, a Bia sabe que ela precisa seguir aquele script. Mas amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo. Aí, esse é o amanhã eu vejo. O que aconteceu com o problema financeiro? Ao invés de melhorar, piorou. Piorou. Com certeza. E aí ela entrou numa bola de neve, porque agora ela tem percepção baixa de autoeficácia, ela procrastina, a procrastinação aumenta o problema, ela se sente ainda pior, aí nessa construção... Vai paralisando. Ela vai ter ou muita ansiedade ou muita depressão, a depender da pessoa. Exatamente. Né? Não, vai dar certo para uma faixa muito minoritária, que quem tem o conhecimento, né? Que tem uma personalidade compatível, conseguir regras. Exato. Aí vai dar certo. Mas isso é a minoria da minoria. Que eu falei a palavra conscienciosidade, que é o traço de personalidade de pessoas muito organizadas, disciplinadas, que gostam de seguir regras, que gostam de seguir padrões, isso que mesmo. Gostam de... Né? Então, esse é um traço de personalidade que vai se dar bem com esse tipo de coisa. Até certo momento, porque ela também não vai ser 100% conscienciosa e não vai ter nenhum dos outros traços. Exatamente. Predomina. Né? Mas perfil. Em algum momento, eu, Jéssica, tenho conscienciosidade e neuroticismo. Perfeita para aplicação, mas vamos lá. Perfeito. Aí, em um determinado momento da sua vida... Eu coloquei uma meta. E eu não bati essa meta. Pronto, aí desmoronou. Frustrou, veio tudo... Mas é bom que a meta dela já é muito mais alta do que o possível. Eu sou o contrário, boto pequenas metas. Aí eu passo e falo, ai, que maravilha. Eu boto mais um pouquinho. Você deve ter posto o sarrafo aqui e na hora de pular, não pulou. Esbarrou a perna. Exato. E aí, quando acontece isso,
eu tenho a tendência de seguir regras, é o meu traço de personalidade, mas atrelado a isso eu tenho um neuroticismo. Esse neuroticismo faz com que a minha avaliação das coisas seja distorcida. Então a minha autocobrança em cima de mim vai olhar e dizer assim, tu é um fracasso. Exatamente. E aí eu preciso lidar com esse tu é um fracasso. Porque na realidade eu estou fazendo uma avaliação distorcida da realidade. Até porque também tem uma coisa, você pode fazer tudo certinho, mas tem uma guerra no meio do caminho que pode mudar tudo, seus investimentos. Sim. Tem uma fala infeliz do presidente dos Estados Unidos ou que da pode, China, e muda todo o ou o contexto. carinha da Coreia do Norte que resolve falar uma coisa e pode mudar tudo. E lidar com esses estressores exige também autoconhecimento. Com certeza. Então, é essa visão que a gente tem que começar a construir, assim. Se eu entendo como eu funciono, eu entendo quais são os aspectos que me tiraria do prumo. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que nós somos livres na medida em que nós sabemos o que nos controla. Exato, bacana isso. Por que nós somos livres na medida que nós sabemos o que nos controla? Eu sei que qualquer desvio no meu plano me tira do prumo. Se eu já sei que me tira do prumo, eu preciso criar mecanismos, inclusive intrapsíquicos, que são... a gente vai trabalhando no modelo cognitivo dentro da TCC, né? Mudança de pensamento automático. Isso. Então, eu preciso ir mudando os meus pensamentos. Eu vou dizer assim, Jéssica, tu é um fracasso. Para, calma, respira. Vamos ver que fracasso o é que esse? que aconteceu. Né? Então, vamos pegar um papel, uma caneta... Eu vou colocar assim, fracasso. Por que eu estou com um pensamento automático de que sou um fracasso? Porque eu coloquei essa meta e não bati. Tá, agora quebra essa objeção. Que meta foi essa? Que contexto foi esse? Exatamente. O que fez com que tu não batesse? E aí eu vou fazendo uma avaliação mais realista da situação. E aí aquilo que me controla e que me tiraria completamente do prumo, no momento que eu entendo, me liberta. Exatamente. Então, que é a base da TCC. Que é a base da TCC. Cognitivo-comportamental. Finanças comportamentais, ela é muito construída em cima da base da TCC. Porque hoje ela é padrão ouro, principalmente para depressão, ansiedade. E aí, quando a gente entra nos assuntos financeiros, o principal problema é a ansiedade. Consequência. Trabalhar as distorções, trabalhar os pensamentos, as possíveis frustrações, as possíveis frustrações que você possa ter que passar, as metas. Então isso é base mesmo tem toda a estrutura para a vida financeira, realmente, a TCC. Não, faz todo sentido. Tem todo sentido. E criar capital os processos de reserva, recaída, né? o que te levou lá atrás a cair. Então, o que eu tenho que fazer agora? Estou bem aqui, mas eu preciso continuar me estruturando. E se acontecer, o que eu preciso fazer para não voltar lá atrás? Quais são as mudanças, inclusive ambientais, que eu preciso estruturar para que eu consiga não... passar por esses momentos. Exato. Aonde me leva essa vulnerabilidade. Então, essa construção toda e esse entendimento vai nos tornando alfabetizados, porque daí eu tenho uma atitude diferente frente ao dinheiro, eu tenho um comportamento adequado, eu tenho conhecimento, e aí sim eu consigo caminhar. Isso.